Fala galera, beleza, beleza? Vamos voltar, aliás, vamos começar uma série de vídeos aqui no canal, beleza? E nessa série de vídeos a gente vai abordar um pouquinho de cada assunto. Nesse primeiro vídeo a gente vai falar sobre fones de ouvido e sua importância. Fone de ouvido. A gente que trabalha com música, a gente sofre muito com volumes muito altos, certo? E nessa de trabalhar com volume muito alto, muita gente está perdendo audição. É muito comum depois do show você terminar com aquele zumbido no ouvido e esse zumbido ficar por dias, semanas. Esse zumbido geralmente ela é uma perda auditiva temporária. Pressão sonora demais. E qual é o risco de você ter uma perda permanente se isso ficar se repetindo sempre? Então você tem que tomar muito cuidado com isso, porque nossa ferramenta de trabalho é o ouvido. O músico que não ouve direito, não toca direito, não canta direito. Então é primordial você estar se ouvindo bem. E aí que entra a questão do fone de ouvido, do in-ear, né? Ou dos headphones. Cara, a gente trabalha geralmente com casa de show pequena, médio porte. Então é muito comum você pegar um som mais ou menos ruim, e para você chegar a ter uma qualidade, você tem que colocar muito a mão no volume. E essa de colocar a mão no volume, aí que mora o perigo. Por exemplo, eu trabalho com banda, trabalho com voz e violão, eu trabalho com forró de teclado. No forró de teclado é muito simples, porque faz a mixagem em casa, chega no show, é só dar volume. Já tá todo equalizado do jeito que eu gosto, é só abrir volume mesmo. Com banda já é mais complicado. Voz e violão também é mais tranquilo, porque é só voz e violão. Eu trabalho com a pedaleira e a pedaleira tem um loop de bateria para me acompanhar. Agora com banda já é um pouco mais complicado, porque no caso eu toco com um trio, né? Eu e mais dois amigos, um baterista e um baixista. E é muito comum de estar num ambiente e a gente passa o som tá excelente. Chegou 5 pessoas, o som já muda. Chegou 10 pessoas, o som é outro. 30, 50 pessoas é outro som completamente diferente. A gente nunca toca com o som que a gente passa, não tem jeito. O ideal seria passar o som com o público lá, mas ninguém vai louco de fazer um negócio desse. Então a gente passa antes para começar a tocar depois. E essa de passar o som antes, tá tudo equilibradinho, tá gostosinho ali, todo mundo se ouvindo bem. Chegou gente, começou a conversar no ambiente, já foi sua mixagem, foi pro saco. Então é complicado. Aí dá um ganhozinho no volume, no violão, porque você não tá se ouvindo bem. Aí o violão cobre o baixo, o baixista dá um ganhozinho no volume do baixo, que também não tá se ouvindo bem. Aí o baterista já não tá se ouvindo direito também. Aí ele começa a aumentar as peças da bateria. Quando você vai ver, tá tudo alto. Aí aquela equalização, aquela mixagem que você fez, foi embora, perdeu ela. É complicado. E com fone é muito mais simples. Essa questão da mixagem chegar no certo. Porque o som está isolado no seu ouvido, né? Não tem a influência do som ambiente. O problema é que muitos músicos não gostam de usar fone. Aí que mora o problema. Porque para um som de qualidade, o ideal é ter fone. Quando você quer ouvir uma música legal, você não coloca um fone para ouvir? No show é a mesma coisa. O ideal é você estar com fone, que aí você realmente vai ouvir, você vai perceber sua dinâmica, a dinâmica da galera que está com você. Você perde o ambiente. O ambiente você perde. A não ser que você arrume um microfone e deixe um microfone ou 2 microfones apontados para o público. Mas quase ninguém faz isso. Você vê isso em show grande, de palco grande. Geralmente eles colocam aqueles bananão lá na frente para captar o volume do ambiente para o retorno principalmente do vocalista, para ter um pouco mais de ambiência.
mas raramente você vê isso. E a gente, com banda pequena, a gente geralmente não faz. E voltando na questão do fone, cara, o fone é complicado, é complicado. Voltando na questão da perda auditiva, geralmente quando a pessoa começa a ter perda auditiva, o que ela perde? Geralmente é ali no médio, dos médios para o agudo. Normalmente a gente vai envelhecendo de acordo com a cada 10 anos que você vai completando, você vai perdendo mais agudo, você vai perdendo as frequências agudas. Seu range de frequência vai diminuindo. Só que você perde mais agudo em relação aos graves. Vamos supor, você perde 5 Hz de agudo para 1 Hz de grave. Você perde 5, perde 1, perde 5, perde 1, perde 5, perde 1. Geralmente, quando você... Isso é com a questão da idade. Agora a questão da falta do fone de ouvido, com a questão do excesso de volume, que aí no caso já é a perda auditiva por excesso de volume, você já começa a perder do médio para o médio agudo. É muito comum você pegar uma pessoa que você ouve a sua mixagem tá ali plana ou ela tá em V, né? Que é o padrão das mixagens mundiais. E você pega uma pessoa que já tem um pouco de perda auditiva, e a mixagem dela tá em casinha, tá um V ao contrário. Ela meio que, às vezes ela ignora o grave, ela ignora o agudo, mas ela foca muito no médio. É muito comum você ver uma pessoa, você percebe que uma pessoa está com problema auditivo quando você começa a comparar a mixagem dela, ou que ela gosta de ouvir, com outras referências. Por isso que é importante você ter referência, porque às vezes no seu ouvido tá legal, mas no ouvido do outro já não tá legal. Então é muito comum você ver uma pessoa com perda auditiva e ela começar a colocar muito médio no som dela. Aí fica aquele som ardido, espirrado. Entendeu? O problema é que geralmente ela acha que é ali que tá as definições. Tá a definição para ela, mas no ouvido do outro já tá incomodando. Só que ela não vai perceber, ela só vai perceber isso lá na frente. Ou talvez nem perceba, porque como é gradual, você só vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo. Aí muita gente, às vezes, ela foca muito naquela região ali de 100, porque a maioria dos PAs por aí trabalha de 100 para cima, né? De 100 a 15 mil no máximo. Raramente você pega algo que trabalha com menos de 100 e mais de 15. Até grandes mixagens e masterizações por aí você vê muita gente cortando. Corta ali em 100 e corta ali em 15, corta em 13. Eu foco muito nas regiões mais baixas. Eu gosto ali o bumbo trabalha ali em 60, 62, 65. O baixo trabalha em 80, 86 até 90, né? As fundamentais. E o médio grave você já começa ali 125, 150. A voz geralmente você corta de 100 para baixo, você arranca tudo, é de 100 para cima. Então aí você começa a observar que às vezes a mixagem que outra pessoa gosta, aí você começa a perceber, você fala, essa pessoa tá tendo perda auditiva por causa disso. E eu como eu prezo muito pela minha audição, um volume muito alto ele me incomoda, ele me atrapalha, ele tira a minha concentração, porque na minha cabeça embola tudo, eu não perco definição. E se eu perco definição, eu perco afinação, perco dinâmica. Eu toco violão, eu sou muito ruim de solo. E se você não está se ouvindo bem, como é que você vai solar? Não tem como você solar, entendeu? Então, e tudo isso influencia até no seu desenvolvimento. Então é por isso que é muito importante, é benéfico para você que trabalha com música, você usar fone de ouvido para você ter um pouco mais de qualidade e longevidade também na sua audição. Porque igual já citei antes, e tem vários artigos
no mundo científico falando sobre isso, é normal que você vai ficando velho e vai perdendo a sensibilidade auditiva, entendeu? Então é uma forma de você envelhecer com um pouco mais de qualidade, prezando pelo seu trabalho, seu instrumento de trabalho, que é o seu ouvido. Músico sem audição é complicado. Eu tenho menos de 20% no ouvido direito, porque quando eu era criança eu levei uma pancada no ouvido, aí deu um problema e eu não ouço 100% desse ouvido não. Mas eu acredito que muita gente tem problema na audição, porque é muito comum você ver quem usa fone de ouvido, geralmente colocar fone no ouvido só e deixar o outro pendurado, ou aqueles fones Bluetooth, né, que geralmente a pessoa coloca num lado só, aquilo ali acaba com a sua audição. Então, o ideal, se você vai ouvir, precisa ouvir no fone, quer ouvir no fone, use os dois fones. E é isso. O que eu tinha pra falar era isso. Vou ver o tema do próximo vídeo, mas por hora é isso. Use fone de ouvido, cuide de sua audição. E é isso. Nos vemos numa próxima. Tchau, tchau.